Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos do Espírito Santo, ou Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós daremos sequência na nossa série de exposições, que intitulamos a Revolução do Evangelho. E hoje nós falaremos sobre um substituto para Judas. Atos capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo de número 26. Os irmãos encontraram? Assim está escrito, a versão que eu estou utilizando é a versão NVI. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isso é, campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolha um dos homens que estiverem conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido. Tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 12 apóstolos. Meus irmãos, eu peço a vocês que permaneçam com as suas Bíblias abertas, à medida em que nós iremos fazer a exposição desse texto. São sinônimos. Na verdade, tem alguns nomes que eles fazem essa utilização. Algumas versões eles vão trazer, por exemplo, o justo somente para o outro nome ali que foi utilizado. Do versículo José, vai utilizar somente o justo, que era um nome latino. Então eles vão fazer essa diferenciação. Mas vai mudar só a questão de tradução. Meus irmãos, na mensagem anterior, nós vimos que Lucas, ele testemunha acerca da ressurreição e ascensão de Jesus. E vimos também que Jesus pediu aos seus discípulos para que eles permanecessem em Jerusalém, aguardando a promessa de que o Pai enviaria o Espírito Santo. E então eles receberiam poder para serem testemunhas, para testemunhar de Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A primeira porção do livro, que vai
do versículo 1 ao versículo 11, primeira porção do capítulo, se encerra com a ascensão de Jesus e com a certeza do seu retorno. Foi isso que nós vimos na semana passada. E agora, observando o texto da próxima sessão, o texto que lemos, nós veremos que há uma grande expectativa para o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo. Logo, nos primeiros versículos de 12 a 14, nós vemos que os discípulos de Jesus, em obediência a Cristo, que Jesus havia pedido para eles permanecerem em Jerusalém, eles cumprem aquilo que Cristo havia pedido. É claro que o texto diz que eles não estavam longe de Jerusalém, mas eles estavam numa região chamada Monte das Oliveiras, que ficava aproximadamente a 1 quilômetro de Jerusalém. E esse episódio, ele é basicamente uma transição, que mostra que os discípulos estão unidos, mas que antecede aquilo que será conhecido como Pentecostes, o derramar do Espírito. Então os discípulos, seguindo a ordem de Jesus, em obediência, permanecem em Jerusalém, mesmo sabendo dos perigos que ali estavam enfrentando. É ali que o próprio Jesus foi crucificado. Eles sabem das autoridades que estão querendo perseguir os discípulos do Mestre. Então eles sobem para um cenáculo, muito provavelmente um lugar onde eles estavam se escondendo com medo dos judeus. Mas a pergunta que nós fazemos é: o que eles faziam enquanto eles esperavam? Observe que Jesus manda eles esperar. Ok, mas vamos esperar de braços cruzados aqui? O que iremos fazer? Nesse texto, nós temos pelo menos duas ações dos discípulos. Nós temos os discípulos não estáticos, mas em movimento. A primeira é que enquanto eles esperam, eles oram. No versículo 13, você está com a sua Bíblia aberta? Nós vemos que os discípulos estão todos reunidos. E Lucas faz questão de apresentar a lista dos nomes do colégio apostólico. Mas uma coisa que nos chama a atenção de imediato no texto é que esperar nem sempre é sinônimo de comodismo, de ficar sentado. Como diz a canção do Palavra Antiga, esperar também é caminhar. Esperar também é avançar. É o que nós vemos no versículo 14. Você está com a sua Bíblia aberta? Todos eles se reuniam sempre em oração. Talvez na sua versão esteja: todos perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus. Um comentarista chamado Warren Wiersbe, fazendo um apanhado de todo o livro de Atos, falando sobre a vida de oração que nós encontramos neste livro, ele mostra inicialmente que a oração ela é indispensável para a vida da igreja. E ele diz que os irmãos de Atos, eles estão sempre em constante oração e dependência de Deus. E ele continua dizendo, mostrando que os cristãos, eles oravam, capítulo 1, pedindo orientação para tomar decisões, coragem para testemunhar de Cristo, capítulo 4. A oração era parte integrante do ministério diário dos cristãos e dos apóstolos, capítulos 2, 3 e 6. Estevão orou enquanto era apedrejado, capítulo 7. Pedro e João oraram pelos samaritanos, também capítulo 8. Saulo de Tarso orou depois da sua conversão. Pedro orou antes de ressuscitar Dorcas, capítulo 9. Cornélio orou para que Deus lhe mostrasse como poderia ser salvo. E é interessante que enquanto
Cornélio orava, Pedro estava no terraço também orando, quando Deus lhe disse como responder às orações de Cornélio. Os cristãos na casa de João Marcos oravam por Pedro quando o apóstolo estava na prisão, e o Senhor o livrou tanto da prisão quanto da morte. Você vê isso em Atos 12. A igreja de Antioquia jejua e ora antes de enviar Barnabé e Paulo. Foi uma reunião de oração em Filipos que Deus tocou o coração de Lídia e abriu o seu coração para que ela compreendesse o Evangelho. Em outra reunião de oração em Filipos, Deus abriu as portas da prisão. Paulo orou por seus amigos antes de partir em viagem, capítulo 20. E no meio de uma tempestade, ele orou pedindo a bênção de Deus. Mas depois da tempestade, ele orou também para que Deus curasse um homem enfermo. Então, praticamente todos os capítulos de Atos, nós encontramos alguma referência à oração. Esse livro deixa claro que algo sempre acontece quando o povo de Deus ora. Eu acho que é exatamente o que nós precisamos fazer. Orarmos constantemente. Orarmos particularmente, orarmos como igreja. Na semana retrasada nós retornamos o nosso pequeno grupo, na verdade foi um grupo grande, de oração aqui na igreja. Nós estávamos em 21 pessoas, num grupo de oração. Foi um tempo maravilhoso, pois nesse tempo, além de nós tornar os nossos pedidos conhecidos, nós oramos também pelo avanço do reino de Deus, nessa cidade e também no mundo. Nós oramos, meu irmão, pelo crescimento espiritual de cada irmão dessa comunidade, pois nós cremos e sabemos que Deus ouve a oração do seu povo. A oração marca o avanço da igreja, e é impossível nós avançarmos se negligenciarmos a oração. Percebam que essa era uma característica da igreja primitiva, e eles oravam juntos, diz o texto. No versículo seguinte nós temos um número de discípulos, o número de 120 pessoas. O que é isso? Basicamente nós temos aqui o núcleo da igreja cristã, homens e mulheres comprometidos em obediência e em oração. Percebam uma coisa interessante. Percebam que a oração não era realizada apenas pelos apóstolos, mas ela era realizada pelos apóstolos, pelas mulheres, por Maria, mãe de Jesus, e pelos irmãos de Jesus. Oração não é algo apenas da liderança da igreja, é da igreja. É bem provável que as mulheres que Lucas cita aqui, que ele tem em mente, sejam as mulheres que já acompanhavam a Jesus no seu ministério. Poderíamos citar o nome de Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras que o acompanhavam e inclusive sustentavam financeiramente o ministério de Jesus. Você pode ver isso no Evangelho de Lucas capítulo 8. Elas seguiram a Jesus desde a Galileia para a sua última visita a Jerusalém. Elas permaneceram a certa distância da cruz quando ele morreu. Fizeram os preparativos necessários para o seu sepultamento. Elas deram a notícia da ressurreição aos discípulos. Uma outra informação que nós temos no texto, não sei se você percebeu, é que Lucas cita os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus estão aqui presentes. E isso é interessante porque mostra que Jesus teve irmãos. Você pode confirmar melhor isso em Mateus capítulo 13, versículo 55.
e Marcos 6,3. Por que nós falamos isso? Porque isso vai contra a ideia defendida pelo catolicismo da virgindade perpétua de Maria. Ela teve outros filhos depois de Jesus. Mas outra questão marcante, ao ver os irmãos de Jesus estando juntos em oração aqui na igreja primitiva, é que de certa forma isso mostra a conversão deles. Como assim? Se você tem uma familiaridade com o Evangelho, você vai ver que os irmãos de Jesus se recusavam a crer nele, mas depois da ressurreição eles creram. E o próprio Jesus aparece a Tiago, seu meio-irmão, a fim de provar a realidade da sua ressurreição. E então Tiago deposita a sua fé em Jesus, e Tiago vai se tornar um dos líderes da igreja em Jerusalém, onde ele vai escrever a sua carta aos cristãos dispersos. O livro de Tiago é escrito pelo irmão de Jesus. Vemos também Judas, não Iscariotes, outro irmão de Jesus, o autor da carta de Judas que nós temos nas Escrituras. E é tão interessante que ele, no início da sua carta, ele vai se apresentar como servo de Jesus Cristo. Então nós vemos que após a ressurreição, eles creram em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, a primeira coisa que nós vemos nessa sessão, nesse texto, é que enquanto eles aguardam o Pentecostes, a descida do Espírito, eles oram. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre oração mais à frente. Em todo o livro, na verdade. Na segunda parte do texto, nós encontramos a segunda ação dos discípulos. E qual é ela? A segunda ação é a substituição de Judas. Veja inicialmente comigo os versículos 15 e 16. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Então, entre a ascensão de Jesus e o Pentecostes, os crentes se reúnem não só para adoração, para oração, mas também para reflexão a respeito da vaga deixada pela partida de Judas. E Lucas dá ênfase inicialmente em quem? Qual é o nome que inicialmente aparece aqui no colégio apostólico? Pedro. Pedro ganha destaque, porque basicamente ele é o porta-voz dos apóstolos quando ele se dirige aos crentes, à igreja. Nós veremos também que nos primeiros 12 capítulos de Atos, Pedro é o líder inquestionável da igreja de Jerusalém. Mas como nós sabemos, a vida de Pedro também passou por altos e baixos. O próprio Pedro chegou ao ponto de negar a Jesus. Mas agora, de acordo com Lucas em seu evangelho, a sua fé não falharia e ele voltaria a fortalecer os seus irmãos. No evangelho de Lucas nós também vemos que Jesus abre o entendimento dos discípulos para eles entenderem as Escrituras. É exatamente o que Pedro faz aqui. Por quê? Porque Pedro olha para o evento da traição de Judas e ele interpreta esse acontecimento à luz das Sagradas Escrituras. Ele inicia o seu discurso, chamando a atenção, dizendo: ei, as Escrituras têm que se cumprir.
A traição de Judas não é por acaso, tem que se cumprir. Ele está baseando os seus comentários na palavra de Deus. Ele mostra que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é suficiente, ela é autêntica e ela deve ser cumprida. Porque quando nós olhamos, nós vemos que a traição de Judas já estava nos decretos de Deus. Deus não foi pego de surpresa. E percebam que Pedro faz citação do que o Espírito Santo havia dito pela boca de Davi a respeito de Judas, centenas de anos antes. E aqui nós precisamos lembrar de uma coisa: há uma tensão aqui envolvida. Que tensão é essa? Deixa eu só. Há uma tensão entre soberania humana, soberania divina e responsabilidade humana. O que é isso? A soberania de Deus mostra que Judas havia sido determinado à traição, conforme profetizado pelo salmista no Salmo 41:9, onde é um salmo messiânico em que ele diz: até o meu íntimo amigo, em quem eu confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. E de acordo com o texto que foi lido no início do culto, Jesus sabia que Judas seria aquele que iria cumprir as profecias de traição. O que é isso? Isso é soberania divina. Não tem como tirarmos das Escrituras. Mas existe uma tensão, como eu falei. Se de um lado tem a soberania divina, do outro tem a responsabilidade humana, que mostra que, de forma alguma, Judas foi coagido a agir como agiu. Não havia ninguém forçando a entregar a Cristo. Judas agiu de livre e espontânea vontade. Judas foi responsável pelos seus atos. É algo simples de entender? Claro que não. Mas está nas Escrituras. E nós precisamos conciliar essa tensão de que Deus ordenou os acontecimentos através dos quais Cristo viria a morrer, e no entanto, Judas realizou seu ato perverso por vontade própria. É uma tensão existente. O que nós fazemos? Reconhecemos os dois lados. Muitos por aí dão uma ênfase somente na responsabilidade humana e negam a soberania divina. Outros dão uma ênfase apenas na soberania e negam a responsabilidade do homem. Quando olhamos para as Escrituras, por mais difícil que seja, nós precisamos conciliar elas duas. Ok? Meus irmãos, avançando, eu quero pedir a sua permissão para falar um pouquinho sobre Judas. Eu sei que às vezes as pessoas sabem quem é Judas, mas outras talvez tenham dúvidas de quem seja, ok? Então quero rapidamente falar um pouquinho de quem ele era. Entre o cristianismo e fora dele, Judas é sem dúvidas o mais famoso e o mais odiado. O seu nome, se você observar, o seu nome aparece sempre por último em todas as listas bíblicas, exceto em Atos 1. O texto que estamos vendo, aqui na lista ele nem é citado. Tem outro Judas ali, mas não é o Iscariotes, ok? Basicamente, todas as vezes que Judas é mencionado nas Escrituras, nós também encontramos a observação de que ele é o traidor. Quando olhamos para o colégio apostólico,
nós temos que estar cientes que podemos aprender com os 12. 11 apóstolos servem de encorajamento para nós, pois são exemplos de pessoas comuns, com falhas, com pecados, com incapacidades, mas são pessoas que são usadas por Deus de forma incomum. Podemos aprender com eles. Pelo outro lado, Judas também nos ensina, mas nos ensina negativamente. Judas é um exemplo até onde o coração, a depravação humana pode chegar. E o Novo Testamento nos dá várias informações a respeito de Judas. E essas informações são suficientes para, em primeiro lugar, nos mostrar que é possível estar perto de Jesus de maneira muito pessoal, porém, superficialmente. Em segundo lugar, Judas nos lembra que não importa o quanto uma pessoa possa atrair a Jesus, a realização do propósito de Deus não será impedido. Até a pior traição trabalha para que o plano divino se cumpra, porque os planos de Deus jamais podem ser frustrados. O nome de Judas é uma outra forma do nome Judá, que significa Jeová conduz. Quem sabe, tenho praticamente certeza que esse era o desejo dos seus pais ao colocar o seu nome. Mas nenhum outro personagem foi mais conduzido pelo inimigo do que o próprio Judas. E o seu sobrenome, Iscariotes, indica a região de onde Judas veio, muito provavelmente de Quiriote Esrom, uma cidade bastante humilde que ficava no sul da Judéia. E Judas, semelhantemente aos outros, deixa para trás os seus afazeres e ele passa a seguir Jesus. Judas, assim como os outros, abre mão da sua vida para seguir a Jesus. No entanto, ele não havia entregado o coração ao Senhor. É muito provável que Judas fosse um judeu zeloso, um homem patriota, que não queria que os romanos governassem. Portanto, ele esperava que Cristo fosse restaurar o reino em Israel outra vez. Lembram que na pregação anterior, os discípulos, a preocupação inicial deles era nacionalista. A preocupação deles do reino era estabelecer o reino em Jerusalém. Mas Jesus diz: não, meu reino não é deste mundo. Judas também tinha esse desejo. Só que acontece que a atração de Judas por Jesus não era espiritual. Judas seguiu a Jesus apenas em função dos seus desejos mais egoístas, da sua ambição mundana. E nós podemos tirar lições importantes da vida de Judas. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que Judas é um exemplo trágico de oportunidades perdidas. Porque ele conviveu com Jesus dia após dia. Ele ouviu Jesus ensinar. Esteve presente com Jesus. Mas desperdiçou as oportunidades que teve. Outra lição é que Judas mostra aquilo que é afirmado em 1 Timóteo 6, de como o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
O Deus de Judas não era Cristo. O seu Deus era o dinheiro. Ele queria usar Jesus para conseguir o que queria. Mais uma lição que aprendemos com Judas é o perigo da traição espiritual. Judas é um exemplo clássico, mas ele não é o único. Em todas as eras tem os seus Judas. Pessoas que aparentam ser discípulos verdadeiros e seguidores fiéis de Cristo, mas que se voltam contra Ele por motivos desonestos e egoístas. Como assim? É traição dizer que ama a Cristo, quando o que você mais espera de Cristo é usá-lo como meio para alcançar o que você quer. Se você aprendeu assim, se você vive assim, que o Espírito de Deus lhe confronte nessa noite e dê ao seu coração verdadeiro arrependimento e mudança de vida. Que a motivação do seu coração esteja em conhecer quem Ele é e viver uma vida de adoração e dependência a Ele. Meus irmãos, Judas é um exemplo de alguém que chegou tão perto do Salvador quanto é humanamente possível. Desfrutou de todos os privilégios oferecidos por Cristo. Teve conhecimento de tudo que Cristo ensinou. Entretanto, permaneceu na incredulidade e partiu para a eternidade sem qualquer esperança. Esse era Judas. Dito isso, retornamos ao nosso texto. Lucas segue narrando o discurso de Pedro. E ele dá mais detalhes daquilo que Judas havia feito com o dinheiro que recebeu pela traição a Jesus. Veja comigo o versículo 18. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio, e as suas vísceras se derramaram. Após vender Jesus, Judas compra uma propriedade, mas ele não tem oportunidade de desfrutar. É ali onde ele tira a própria vida. Então aquele lugar passa a ser chamado de Aceldama, que significa campo de sangue. Será que há alguma coincidência aqui? Lembrando que Pedro está fazendo o discurso. Pedro está fazendo a pregação aqui. E ele está fazendo isso a partir de uma perspectiva bíblica. Perceba que ele narra os eventos ocorridos, mas ele também cita as profecias que haviam sido feitas antes desses acontecimentos. É o que você vai ver nos versículos 16, 18, 19 e 20. Porque após narrar a morte de Judas, Pedro diz que isso aconteceu porque estava no livro de Salmos. É o que vemos no versículo 20, veja comigo. Por que, prosseguiu Pedro? Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Pedro está mostrando que as ações de Judas são cumprimento das Escrituras. E mais, Pedro pensa sobre o lugar apostólico que Judas ocupou durante o ministério de Jesus. E ele cita outra vez um salmo. Agora o Salmo 109, ele diz que outro assuma seu lugar de liderança, de episcopado. Porque o cargo apostólico em si não é afetado pela morte de Judas, mas agora ele será dado a uma outra pessoa. Porque com essa citação de Salmos, Pedro está indicando que o círculo dos 12 apóstolos precisa ser restaurado.
12 tribos de Israel, 12 apóstolos. É o que vemos nos versículos 21 a 26. Um substituto para Judas. Mas não pode ser qualquer substituto. É necessário alguns requisitos. E quais são eles? Versículos 21 e 22. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então, quais são os requisitos? Os requisitos são: o apóstolo deve ser testemunha ocular do que Jesus fez e ensinou, e também deve ser testemunha ocular da sua ressurreição. E depois de dar esses requisitos, de formular as condições para o apostolado, dentre os inúmeros discípulos de Jesus, apenas há 2 candidatos à vaga. Quem são eles? José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Mas percebam mais uma vez uma coisa: após ter esses nomes indicados, nós fazemos uma pergunta: o que é que eles vão fazer outra vez? Versículos 24 e 25 nos respondem: depois oraram. Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Mais uma vez, eles estão em oração. E percebam que agora eles estão orando, pedindo orientação para tomar decisões. E nós? Quantas vezes queremos fazer as coisas sempre correndo, do nosso jeito, quando deveríamos ir em oração, pedir orientação a Deus? Eles oram, e a decisão não é tomada pelos apóstolos, e sim pelo próprio Senhor. Eles lançam sortes, versículo 26, então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Meus irmãos, lançar sortes é uma prática muito mencionada no Antigo Testamento. Há pelo menos umas 70 citações sobre isso. No Novo Testamento o número é bem menor, pelo menos, mais ou menos 7. E elas, lançar sorte, eram realizadas como um meio de conhecer a vontade de Deus. Mas esse lançar sorte não tinha a ver com o misticismo que se tem hoje, ok? Mas uma observação que é importante fazermos aqui, é que o livro de Atos está fazendo a transição. Começo da igreja e descida do Espírito Santo. Por que eu falo isso? Porque no Novo Testamento, em nenhum lugar vai instruir os cristãos a lançarem sortes para ajudar na tomada de decisões. Não existe isso. Por quê? Porque agora que nós temos a palavra completa de Deus, bem como a habitação do Espírito Santo para nos guiar, não há razão para isso. A palavra, o Espírito e a oração são suficientes para discernir a vontade de Deus para nós hoje. Amém? Então você não precisa estar correndo atrás de feiticeiros gospel para ter uma palavra para você. Você mesmo tem o Espírito Santo de Deus e a sua palavra revelada. Amém? Concluindo, meus irmãos, eu quero finalizar com algumas aplicações apenas. No primeiro capítulo de Atos, nós vemos que os discípulos não ficaram parados enquanto eles aguardavam a promessa do Espírito Santo. Mas eles se reuniam, oravam,
e buscavam discernimento na palavra. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a nossa tendência é simplesmente querer fazer as coisas do nosso jeito. E acabamos sofrendo por uma coisa chamada ansiedade. Não é assim? A gente quer sofrer por antecipação, quando deveríamos fazer exatamente o que os discípulos faziam. Eles estão aguardando. Imagina se não existia ansiedade no coração deles. Não, vai vir o Espírito Santo, ok, mas quando? Mas o que eles fazem? Eles oram. Esse texto nos ensina que a esperança, a certeza que nós temos em Cristo, deve ser um tempo de preparo espiritual e dependência de Deus. Como esperamos em Deus? Será que a nossa espera é ativa, em oração e meditação na palavra? Ou será que a sua espera tem sido marcada pela inquietação e incredulidade? Será que você se preocupa tanto com o dia de amanhã, que você esqueceu que o próprio Jesus diz: não andem ansiosos por coisa alguma? Se nós estamos falando num Deus que é soberano, você acha que Ele não conhece o dia de amanhã? O salmista, no Salmo 139, ele diz: e todos os meus dias foram determinados por Deus. Eu não sei o que me aguarda amanhã, mas eu conheço quem sabe, e por isso o meu coração descansa. Que o seu coração não seja marcado por ansiedade, por inquietação, e muito menos por murmuração. Ao invés disso, se derrame aos pés do Senhor, em oração, meditação na palavra e dependência de Deus. Amém? Segundo, complementando a primeira, sempre ore antes das suas tomadas de decisões. Sempre. Lutero dizia que quando ele sabia que o dia ia ser difícil, ele acordava mais cedo e dizia: não, eu vou orar 2 horas mais, porque eu sei que o dia vai ser pesado. Muitas tomadas de decisões. Não precisa ser 2 horas, mas você deve orar antes de qualquer coisa. Antes de escolherem Matias, os discípulos oraram e confiaram que Deus guiaria a decisão. Isso revela a profunda convicção que eles tinham, que o chamado e a direção vêm do Senhor. Por isso, meu irmão, em nossas decisões, grandes ou pequenas, em quem temos confiado? Será que nós confiamos mais na lógica? Será que nós confiamos mais na experiência que temos? Ou será que nós de fato buscamos a direção a Deus em oração? Terceira aplicação é quando olhamos para Judas, nós vemos o perigo da falsa religiosidade. Como eu disse, Judas esteve fisicamente próximo de Jesus, ouviu seus ensinos, participou do seu ministério, mas nunca teve um coração rendido a Cristo. Sabe o que é isso? Isso é um alerta para o perigo de uma religiosidade externa, sem transformação real no coração. Muitos. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua última carta a Timóteo, quando ele profeticamente fala de os últimos dias, ele dá uma lista. Ele diz: olha, os homens serão egoístas, os homens serão amantes de si mesmos, os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, os homens serão diversas coisas, mas ele dá uma característica que deve nos
chamar a atenção. Que característica que Paulo fala? Terão cara de piedade, mas negarão o poder. Sabe o que é isso? Falsa religiosidade. Religiosidade externa. Religião farisaica. Por fora é bonito, mas por dentro está longe de Cristo. Cuidado com o perigo da falsa religiosidade. Religiosidade verdadeira, conforme as Escrituras. Religião verdadeira, conforme as Escrituras. Não tem a ver com o que eu visto. Não tem a ver com algo externo. Não tem a ver com os jargões gospel que eu sei. Mas tem a ver com frutificação. Quando a Bíblia fala, você quer ver se de fato uma pessoa é convertida? É pelos dons? Não. Judas tinha dons. Saul tinha dons. Mas Judas é o ramo que é cortado em João 15. Por quê? Por causa dos frutos. Você conhece um discípulo de Jesus, se de fato o coração foi regenerado, se está rendido a Cristo, é pelos seus frutos. Ok? Quarta aplicação. Deus cuida da sua igreja. Como assim? A traição de Judas e a sua morte não impediram o avanço do plano de Deus. O lugar dele foi ocupado, a missão continuou. Isso nos lembra que ninguém é indispensável na obra de Deus. Ele sempre continuará e sempre cumprirá os seus propósitos. Eu sei que às vezes a gente quer fazer corpo mole, né? Ah, não, se eu não for, ninguém mais vai. Será? Deus sempre levantou homens e mulheres, porque a sua igreja não para, ela avança, apesar de nós. Portanto, que nós possamos servir a Deus com humildade, reconhecendo que fazemos parte da sua obra, mas que ela não depende de nós, depende do Espírito Santo de Deus. Portanto, a pergunta que fazemos é: você está pronto para se colocar à disposição dEle? Você está pronto para servi-lo? Deixando de lado o seu orgulho e a sua autossuficiência? Ah, eu não sei. Deus levanta outros. Mas Deus te chama a fazer parte dessa obra. Estamos juntos? Assim o reino avança e o nome de Deus é conhecido. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela sua poderosa palavra. Aprendemos aqui essa noite sobre oração, assim como veremos em todo este livro de Atos. Aprendemos com o péssimo exemplo também de Judas. E nós te pedimos, ó Pai, que tenhamos um coração ensinável, que tenhamos um coração rendido a Cristo. Não queremos te servir por aquilo que o Senhor pode oferecer, mas queremos te servir por quem o Senhor é. Livra-nos, Pai, de todas as tentações mundanas, de querer mudar o foco, de querer mudar a motivação do nosso coração. Não deixe com que nos apeguemos em coisas tão pequenas como Judas fez, que trocou o Senhor por tão pouco. Que não façamos isso, mas que vivamos em dependência ao Senhor.
que vivamos sendo modelos de fiéis, que vivamos na dependência de que em tudo pediremos a direção ao Senhor, para qualquer decisão. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.